Contigo sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Curte nossos vídeos, se inscreve no nosso canal caso ainda não seja um inscrito e nos conta de onde você está nos acompanhando. Na sua opinião, falando sobre fisicamente, quem é a mais bonita para ter então um final perfeito ao lado do Leonardo? A Salma, nossa vilã que está intoxicando todo o ambiente, ou a Ângela que apazigua qualquer situação deixando o clima bem romântico? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Quem é o casal perfeito? Salma com Leonardo ou Leonardo e a Ângela? Deixem sua opinião e vamos agora para o capítulo de hoje que está cheio de novidades. A Salma vai tentar desmascarar a Ângela com uma gravação secreta. Porém, o feitiço vai virar contra o feiticeiro e o desfecho disso tudo, gente, só vocês vendo, viu? É amor puro. Então vamos agora pro capítulo de hoje de Contigo Sim. Salma se vinga de vez de Ângela e dessa vez ela sapateia então na cara da rival. Isso porque a Salma vai conseguir uma gravação secreta, onde a Ângela então confessa que ainda é loucamente apaixonada pelo Álvaro e que ainda sente um sentimento muito lindo por ele, mesmo depois que teve um filho. Isso então prova para o Leonardo que a gravação secreta é bem recente. Bom, tudo começa nesse dia, quando a Salma chega então no hospital, decidida então a mostrar essa gravação para o Leonardo. Aí, ela então encontra com Nelida bem no corredor. Aí então a enfermeira tenta então despistar a loira, dizendo que o Leonardo está em uma emergência. Aí a Salma diz que então vai para o gabinete dele. A Nelita então diz que não, porque logo alguns provedores chegarão lá. Salma se toca na hora que então há algo de errado nisso, porque ela sempre espera pelo Leonardo lá na sala dele. Aí ela diz que vai para lá sim e pronto, e ponto final. E vai então. A Nelida fica assustada, pelo menos ela tentou então livrar a pele de Ângela com Leonardo. A Salma então vai em direção à sala de Leonardo. Nisso, a Ângela está se despedindo do Leonardo, dizendo que prefere ir embora agora para que não tenha mais problemas depois, se referindo então a Salma chegar a qualquer momento. Aí Leonardo não deixa que ela saia sem se despedir dignamente, como ele que é apaixonado por ela. Daí então os dois tacam-lhe um beijão bem na hora então que a Salma chega e pergunta se essa era a emergência então que a Nelida acabou de lhe falar, e diz que está farta, cansada das mentiras da Ângela e que dessa vez ela vai mostrar para o Leonardo que a Ângela não o ama. Daí ela taca então a mão na bolsa, pega a gravação e mostra então a Ângela se declarando que ainda ama o Álvaro. Leonardo escuta cada palavra atentamente, olhando então para a Ângela. Ângela fica em total choque, sem poder conseguir dizer nada. Isso depois então de levar um tapão de Salma. E na gravação secreta, a Ângela diz que ela ainda sente algo muito lindo pelo Álvaro que não consegue explicar. Mesmo depois que ela teve o seu bebê, ela ainda continua então tendo esse sentimento, pois foi algo tão natural, algo tão lindo e enfim, chegou do jeito que chegou. Aí então a gravação continua, só que a Salma dá uma pausa e não deixa então finalizar o que ela tinha para dizer e cria então aquele climão bem ali na sala, e o Leonardo então agora quer uma resposta da Ângela diante daquilo que ele acabou de escutar. Aí Leonardo então se vira para a Ângela e pergunta: Ângela, por que você me escondeu todos esses sentimentos que você ainda tinha por ele? Aí a Ângela diz que não, ela não escondeu nada, ela sempre foi sincera para ele, sempre contou que ela ama realmente a ele, Leonardo. Agora, as coisas que a Salma agora acabou de mostrar estão cheias de contexto, não é bem assim como ela mostrou não. A Salma então começa a dar risada na cara da Ângela, diante então de agora que ela não tem como se justificar de algo que foi dito por ela mesma. Aí a Ângela então fala para a Salma que ela é uma mentirosa, deixe de mentir, porque há uma segunda fase então, uma segunda parte nessa gravação, que eu fiz um balanço sobre minha vida. Eu comecei a falar lá de trás de quando eu conheci o Álvaro e também contei até aqui onde eu conheci o Leonardo. Você está ocultando coisas nessa gravação. Aí então a Salma diz que ela está mentindo, que ela falou isso tudo e foi até ali. Não tem nada de balanço de vida não. Você enganou o Leonardo todo esse tempo. Fala então a Salma para a Ângela, que fica então ali toda revoltada com toda essa situação, e o Leonardo fica encarando ela sem nem piscar. Isso agora é uma situação bem difícil, porque o mundo de Leonardo começa a cair nesse momento, porque ele então se sente traído por Ângela, por ter enganado ele em relação a ela ainda estar gostando do Álvaro, só que não.
Aí ela então se volta para Leonardo e fala: Leonardo, por favor, acredita em mim, diz Ângela. Há uma segunda parte nessa gravação, onde eu também confessei meu amor por você. Eu falei do Álvaro, confesso, tudo que está aí é verdade, mas há um contexto. Eu fiz um balanço de minha vida, onde eu comecei a falar de quando eu conheci o Álvaro até conhecer você. Aí então o Leonardo pergunta então a Ângela onde está a segunda parte da gravação. Aí a Ângela diz que está em seu celular. Aí então a Ângela fala que está em seu celular toda essa gravação, porém houve um problema. Aí ela então para pensar. Então quer dizer que você e Samantha estavam envolvidas nisso tudo? Você pegou meu celular e escutou uma gravação que era minha, particular, privada, somente minha. Você está se juntando com a Samantha para me destruir, não é isso, Salma? Aí então aquele reviravolta se volta então para Salma agora nesse momento, porque o Leonardo acredita, né, na Ângela que realmente ela falou aquilo ali sobre o Álvaro, mas foi algo no passado, né? Ela estava contando uma história e que realmente ela ama então o Leonardo. Mesmo confuso, o Leo agora vai encarar então a Salma e quer então uma boa justificativa dela sobre ela agora está então se misturando então com a Samantha. Salma então diz que não sabe do que a Ângela está falando. Aí então a Ângela encaixa tudo. Ela então revela para o Leonardo que seu celular foi roubado junto com o dinheiro da fundação e que ela tinha certeza que a Samantha estava envolvida nisso. Agora, como essa gravação estava apenas no celular então da Ângela, ela tem certeza que a Salma também estava envolvida nesse furto, que ela então roubou então o celular da Ângela e que pegou então essa gravação que estava em seu celular e que ela agora junto com a Samantha estão unidas junto para destruí-las e tem certeza então que foi junto com a Samantha que a Salma se uniu para então roubar o dinheiro então da fundação e também o celular da Ângela. A Salma calmamente pergunta se ela tem alguma prova do que está dizendo ou se ela está apenas contando isso para escapar então de uma boa justificativa para o Leonardo. Aí a Salma olha então para o Leonardo e diz que fica incrédula em como o Leonardo consegue ser enganado por essa mosca morta, se referindo a Ângela, e diz que não consegue acreditar em como um homem tão inteligente como ele acaba caindo então numa chantagem então dessa aí, se referindo a Ângela. Aí então o Leonardo faz a pergunta de milhões então para a Salma e pergunta: então diga-me, onde foi que você conseguiu essas gravações então? Onde você conseguiu a gravação de Ângela confessando todo esse amor então que você acabou de me mostrar para o Álvaro? Aí então a Ângela começa a encarar a Salma, que reviravolta, hein? Porque a Salma estava achando que estava por cima, mostrando então essa revelação, essa coisa agora que acabou se revirando então contra ela. Aí a Salma pergunta se é sério que o Leonardo quer saber disso dela, porque essa qualquer aí é que tem muito que se explicar a você. Agora eu não. Eu sou a mãe de seu filho, estou aqui esfregando a verdade na sua cara e você prefere não acreditar? Sinceramente, eu esperava mais de você, Leonardo. Fala então a Salma para o Leonardo. Aí Leonardo então fala que o que ele tem para conversar com a Ângela vai ficar entre eles dois, entre ele e a Ângela, e ele vai conversar com ela depois. Aí a Ângela então olha para ele e diz que o que ele tem então que falar com a Salma, ele pode falar na frente da Ângela, que é justamente isso. Ele não consegue acreditar em nada de que a Salma fala, porque ela já deu provas e evidências então de que ela não é uma pessoa de confiança. Fala o Leonardo bem na frente então da Salma, que não suporta isso, e então coloca os bichos soltos na rua, porque ela começa a gritar mais alto ainda com ele, porque ele não consegue acreditar, mesmo ela dando provas que até cego pode ver, se referindo a ela, né? Que a Ângela está enganando então o Leonardo. Mas a gente sabe que isso tudo é só uma armação então da Salma para então fazer com que a Ângela e Leonardo se separem. Aí a Salma então fala para o Leonardo que ela vai fazer de tudo para que a sua filha cresça então longe de Leonardo, porque ela não vai admitir que seu filho ou sua filha seja criada num ambiente onde essa outra, aí se referindo a Ângela, esteja. Aí então ela olha apontando para a Ângela e ameaça ela e diz que por culpa dela, a filha dela vai criar, então vai nascer e vai viver sem um pai, porque ela que está destruindo um lar, e então se retira. Quando a Salma então finalmente sai, aí então o Leonardo encara a Ângela e quer então uma resposta.
Aí daí então ele fala: primeiro, eu quero que você agora me explique, me revele o que diz a segunda parte então dessa gravação e o que quer dizer também essa primeira parte onde você falou do Álvaro, exigia então o Leonardo. Leonardo agora fala para a Ângela que agora ela o colocou num beco sem saída. Ele definitivamente não sabe o que dizer diante dessa situação. E que essa gravação secreta agora lhe pegou agora de calças justas. Ele realmente foi pego de surpresa. Ângela então justifica para o Leonardo que essa gravação era uma carta que ela estava escrevendo para ela mesma em áudio em seu celular e que a Salma junto com a Samantha lhe roubou. Aí o Leonardo diz que tudo isso ele já entendeu. O que ele quer saber agora detalhadamente é sobre os sentimentos dela referente então ao Álvaro, porque ela falou com um sentimento muito profundo. Leonardo então pede para que a Ângela lhe entenda, porque está bem difícil continuar então acreditando nela. Aí a Ângela então fala: você não consegue acreditar em mim, é isso? Aí o Leonardo diz que não consegue não, porque é bem difícil essa situação. Primeiro ele flagrou os dois se beijando e agora essa gravação. Aí então a Ângela fica chocada. Aí então o Leonardo diz que isso custa muito trabalho para ele fazer então isso, acreditar nela. Aí então a Ângela diz então que a Salma continua então manipulando e enganando o Leonardo do jeito que quer, e isso também é muito difícil para ela, e que ele deveria então acreditar nela, e que agora ela não tem mais nada para falar com ele. Se ele quiser acreditar na palavra dela, então acredite. Caso não, aí é um problema dele. Aí o Leonardo diz que contra provas não há argumentos. Ela acabou de mostrar uma prova e ele agora quer então uma explicação vindo da parte dela sobre tudo isso. Aí a Ângela fala então, insistindo que já contou a explicação, que isso foi uma carta que ela escreveu para ela mesma. E que nesse conteúdo que ela estava escrevendo para ela mesma, ela desabafou desde o começo. Foi um balanço de vida que ela fez. Ela começou falando do Álvaro e terminou finalizando então falando do Leonardo. E não tem como ela mostrar essa segunda parte, porque seu celular foi roubado e agora ela já sabe quem foi que roubou. Foi a Samantha junto com a Salma, junto com o dinheiro da fundação. Leonardo insiste então em perguntar a Ângela o que é que está acontecendo entre ela e o Álvaro. Aí a Ângela já está com raiva e grita para o Leonardo que não está acontecendo nada entre eles. Aí a Ângela então pergunta para o Leonardo o que custa ele acreditar nela, por que tanta dificuldade em acreditar nela. Aí nesse momento a Samantha então chega batendo palmas então e falando: veja só o que eu vejo por aqui. Aí pronto, a Ângela então olha fumegando para a Samantha junto com o Leonardo. Aí então a Samantha diz: ela é bem convencedora, né, Leonardo, sobre o que está contando? Aí então Leonardo, revoltado, fala para a Samantha sair de sua sala agora imediatamente, porque essa é uma conversa privada. E em primeiro lugar, ele nem quer ela ali e pede então para que a Samantha se retire. Aí então a Samantha diz que ela não vai se retirar dali, até porque o hospital é dela. E tem uma coisa que ela veio então contar para a Ângela, e fala ela bem orgulhosa que a Ângela tem que sair imediatamente do hospital, porque ela está expulsa de lá. Caso contrário, ela vai ligar então para a Mirtz para chamar então a polícia para então fazer uma denúncia formal contra a Ângela, que então roubou o hospital e o dinheiro da fundação. Leonardo e a Samantha batem então boca sobre isso. A Samantha diz então que a Ângela está expulsa do hospital e ela, junto com o segurança do lado, então fazem com que a Ângela seja então expulsa de lá à força. E o Leonardo, junto com a Samantha, continua então batendo bocas sobre isso. A Samantha então diz que a Ângela é uma ladrona, mentirosa e rouba maridos também, e que a partir de agora ela está eliminada então do hospital. Leonardo diz então a Samantha que ela não pode fazer isso. Ângela tem seus direitos e até que se prove o contrário, a Ângela não roubou nada. Aí a Samantha diz então que já tem provas suficientes então para prendê-la. E se caso o Leonardo se opor então contra tudo isso que está acontecendo, ele também pode passar uma boa temporada na cadeia junto com a Ângela. Nisso, ela pede então para que o segurança retire então a Ângela dali à força. Leonardo se põe então na frente do segurança e o segurança pede gentilmente para o Leonardo deixar então ele fazer o seu trabalho. Aí o Leonardo diz que se por acaso alguém tocar um dedo na Ângela, terá que tocar nele também. A Samantha então diz que as coisas não vão ser do jeito que ele quer e diz agora que ela vai se vingar de vez então da Ângela. Aí então a Ângela diz que ela vai se defender com unhas e dentes diante de tudo isso e que ela é inocente.
Dário chega então para saber o que é que está acontecendo. Aí então a Ângela e Leonardo se retira quando a Samantha diz que não está acontecendo nada. Dário diz que o mundo dá muitas voltas, ela deve tomar cuidado, porque caso contrário ela não tenha provas concretas de que a Ângela fez isso, ela então se dará muito mal. Ele vai investigar a fundo tudo o que realmente aconteceu, pois ele acredita na Ângela. Aí a Samantha então diz para o Dário que isso é um problema dele. Se ela tem provas ou não, ela vai prestar conta à polícia e não a ele, que aquele hospital é dela, ela faz o que quer, demite quem ela quer. Dário diz que ele é o diretor-geral dali e ele também tem poderes ali. Aí então a Samantha nem dá ideia e se retira então com seu segurança. Dário então fica bem pensativo e surpreendido então na capacidade de maldade então da Samantha. Samantha então vai para sua sala. Chegando lá, ela recebe uma ligação de seus comparsas. Um deles então no telefone conta que Félix foi ferido gravemente e que foi então diretamente para o hospital. Aí então ele conta que ele só ligou para ela para informar porque o hospital que ele foi onde ela está. Aí então a Samantha se assusta em saber que um de seus comparsas está ali, bem ali, podendo então abrir a boca e se revelar então para todo mundo. Ela então se assusta com essa revelação e vai dar um jeito então de calar a boca do Félix, se é que ele já não está morto, né? Esse capítulo aqui é onde então o Félix se dá muito mal. A Bel se vinga então de o Félix dando então um tiro nele. Bom, é muitas emoções no capítulo só, fique aí que eu ainda vou te contar isso e muito mais. Se você ainda não clicou no botão de gostei, já clica, isso nos ajuda a trazer mais novidades aqui para vocês no canal. E também se inscreve, assim vocês também são notificados todos os dias de novidades aqui no nosso canal. Ângela está ninando seu menino e conversando com ele de um lado para o outro dentro de casa. Álvaro está lá sentado então escutando a Ângela também cantar para o menino que está quase dormindo. Aí então, Álvaro diz que tem muita sorte em ter escolhido a Ângela como mãe de seu menino. Ela é uma pessoa muito doce e amável e ele ainda é loucamente apaixonado por ela. Aí então a Ângela diz que o que ela faz é o mínimo, ele é apenas um bebê e ela o ama muito, se referindo então à criança. Álvaro diz que ele também tem muita sorte em ter ela como uma mãe e que o que ele puder fazer para poder deixar eles dois juntos, ele vai fazer. E o que ele também puder fazer para que eles sejam uma família, ele também vai fazer. Aí então o Álvaro se aproxima então da Ângela e jura para ela que a partir então desse nascimento, ele jurou para Deus que ele seria um homem diferente para eles. Aí ele diz que vai ser o melhor pai do mundo para essa criança. Ângela diz que não duvida, mas ele diz que quer conquistar então a Ângela e então implora para ela que acredite nele, que ele vai conseguir mudar. Aí então o Álvaro começa então a galantear então por cima da Ângela, que não dá então nenhum tipo de brecha, dizendo que está apaixonada pelo Leonardo e pede para que ele não tenha esperanças com ela. E então Álvaro pede novamente para que a Ângela acredite nele. Aí então a Ângela diz que não tem como confiar nele. Aí Álvaro diz: peça o que me quiser, para que eu possa provar que eu realmente mudei. Aí a Ângela diz que nem sabe o que pedir a ele para que possa então provar que realmente ela mudou. Nisso, o Leonardo chega e fica escutando toda a conversa. Aí fica naquilo, né? Álvaro então pedindo para que a Ângela diga qual prova ele pode dar de que realmente ele está mudando, e a Ângela então não diz que não sabe o que fazer. Aí Leonardo então se aproxima e diz que teve uma ideia. Aí então Álvaro já não gosta de saber que ele está ali e a Ângela se assusta, pois também não sabia que o Leonardo estava lá. Aí o Leonardo então pede para que o Álvaro já comece então a contar a verdade. Se realmente ele quer mudar, então confesse, ele deu um beijo em Ângela. Os dois se beijaram porque quis ou foi ele que roubou então o beijo da Ângela? Leonardo está decidido então tirar essa história a limpo então da gravação então da Salma, que lhe mostrou a Ângela então se declarando para o Álvaro, só que a Ângela disse que tem uma segunda parte nessa gravação. Então o Leonardo começa então questionando ao Álvaro, já que diz que quer tanto mudar bem na frente da Ângela, se de fato ele roubou o beijo ou se foi um beijo apaixonado entre os dois. Ângela então encara o Álvaro. E como prova de que realmente quer mudar, Álvaro então revela a verdade, então fazendo com que a Salma passe por mentirosa. Álvaro então confessa para o Leonardo que é verdade. Ele roubou um beijo então da Ângela e que a Ângela já confessou para ele que está apaixonada pelo Leonardo. Aí Álvaro diz que nunca é tarde para consertar um erro. Ele sabe que já errou muito com a Ângela, mas ele não vai mais errar. Aí o Leonardo já põe a mão em Ângela, já enciumado, e Álvaro continua então seu desabafo.
Aí Leonardo então pergunta por que o Álvaro insiste em querer ficar com a Ângela sabendo disso. Aí então o Álvaro fala para o Leonardo que o que a Ângela sentiu por ele no passado não é nem metade do que ele sente então pelo Leonardo hoje em dia, que a Ângela sempre o amou, que a Ângela ainda o ama e que o que ela sentiu por ele sempre foi mais forte. E pergunta a Ângela se ela pode negar isso. Aí então a Ângela então nega. Aí ele diz que isso não é verdade, você deve estar nervosa por alguma coisa porque o Léo está aqui, mas você sabe, não precisa contestar isso, você sabe que você se entregou para mim, você sabe que eu fui o primeiro em sua vida, o único que você realmente disse que amava de verdade. Aí a Ângela fica ali com a cara de choque olhando para o Álvaro. Álvaro sai todo convencido de que a Ângela ainda é apaixonada por ele, só que não. Aí então quando ele se vai, a Ângela fica então com uma cara de tacho, enquanto o Leonardo lhe pergunta se tudo que aquele sujeito lhe disse é verdade. Aí Ângela então diz para ele que não consegue acreditar que o Leonardo consegue sem seguir acreditando nela. Aí então o Leonardo diz que é muito difícil para ele acreditar depois do que ele viu, se referindo ao beijo roubado do Álvaro e depois também do que ele acabou de escutar. Aí então a Ângela pergunta se ele segue sem acreditar nela. Aí o Leonardo diz que ele a ama muito e que por causa desse amor ele quer então acreditar nela. E então pede a ela a segunda parte então da gravação e pergunta se ela vai mostrar então. A Ângela diz que sim, ela vai mostrar a segunda parte dessa gravação. Aí os dois então, nessa hora, ele dá um beijinho nela, então começa em uma reconciliação os dois. A Ângela então está um pouco machucada diante do que aconteceu, né? Por o Leonardo não ter acreditado nela logo de começo. Mas agora os dois então vão se reconciliar. Leonardo diz que não vai voltar para casa. Aí a Ângela diz que a Salma vai criar confusão. Leonardo diz que não se importa com isso. Ele vai passar a noite ali com ela e com o bebê dela também. E que a Salma já fez suas escolhas e ele também já fez, que é viver então esse amor ao lado da Ângela. E que as chantagens de Salma para a vida dele se acabou. Já não há mais nada então que condene ele diante dela ou que faça ele então acreditar nela. E diz que a partir de hoje ele é somente dela e os dois então se beijam. Ah, que sem não, hein? Então, quer dizer então que tudo isso que a Salma fez se voltou diretamente para ela. Isso quer dizer que o mal não compensa. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica aqui no botão de gostei, se inscreve caso você ainda não seja um inscrito e nos conta de onde você está nos acompanhando. Desde já, muito obrigada por sua audiência.